Olá, 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 amigos do canal Luiz Roça. Neste vídeo estamos fazendo uma homenagem à tia Raquel, tá? A tia Raquel tem 85 anos, esse vídeo é um vídeo sério, mas tem algumas brincadeiras no meio, tá? A gente faz uma homenagem aos portugueses, tá? Não é gozação, uma homenagem aos portugueses. Eu cresci, né, comprando pães e leite em padaria de portugueses, tá? Tenho muitos amigos portugueses, alguns já faleceram. E vejam isso como uma homenagem, tá bom? Olha aqui, quem tá aqui. Né, Nenão? Né? Você sempre aparecendo nos vídeos, né? Então tá bom. Um abraço para vocês. Dessa vez ele não queria aparecer muito não, por isso que ele tava me beliscando. Olá, amigos do canal Luiz Roça, tudo bem com vocês? Hoje estou com a tia Raquel. A tia Raquel, ela é irmã da minha mãe. Meu nome é Raquel Tavares. Eu nasci em São João do Piauí, em Cambraia. Meus pais eram fazendeiros, tinham muitas terras, tinha muitos filhos. Da minha mãe ele teve 12 filhos, da minha madrasta teve 5. Então ao todo eram 17 filhos. Eu sou a 7ª. Minha mãe morreu muito nova, morreu de parto. Eu logo cedo fiquei sem mãe. Ele se casou de novo. Tinha muita criação na casa, a casa era muito grande, tinha 5 quartos, 2 salas, cozinha, uma casa muito grande lá que era do forno de fazer farinha, lá a gente fazia o fumo também, meu pai lavrava muitas coisas, entre elas tinha 5 que ele vendia para trazer o que não tinha, que era o fumo, a farinha, a rapadura, a maniçoba, algodão. Ele levava para vender e depois comprava o que não tinha em casa, que era o açúcar, o sal, o café. E às vezes ele trazia também o arroz, porque o arroz ele plantava pouco, né? Que o lugar de plantar arroz era pouco, era uma lagoa pequena. Olha aí, pessoal, para quem não sabe como é plantação de arroz, tá aí, ó. Tinha um engenho de fazer cana, de moer cana, tinha o aviamento de cevar mandioca. Não faltava serviço pro povo o ano inteiro. Era muito serviço, muita gente lá em casa. Minha mãe trabalhava muito, todo mundo acordava cedo. Minha mãe, além de acordar cedo, dormia tarde. Porque ela ia preparar o quebra de jejum para todo mundo de manhã. Ela ia ferventar as coalhadas para fazer requeijão, ia fazer manteiga derretida para engarrafar. E eu ficava lá com ela, né, ajudando ela, mexendo a nata para fazer a manteiga. Depois eu comia aquela borra de manteiga com açúcar e farinha, mas era uma delícia. Muito bom, viu? Minha mãe falava, vai dormir, menina, e eu não ia, ficava no pé dela, até quando ela ia dormir, só ia quando ela ia dormir. De manhã cedo, todo mundo ia para o seu serviço, um ia para o curral tirar leite das vacas, outro ia tirar leite das cabras, outro ia tirar das ovelhas, tinha cabra, ovelha, vaca, porco, galinha, tudo quanto era animal tinha lá em casa, cachorro, gato, tudo tinha. E assim foi a minha vida, era uma infância muito feliz. Corria, brincava de esconde-esconde, pega-pega. À noite a gente brincava de cantiga de roda. Meu pai, a pedido da minha mãe, buscou uma professora num lugar chamado Petrolina, para ensinar os filhos, ensinar todos que quisessem aprender, né? Até adulto eu aprendia com essa professora. Depois que minha mãe morreu, tudo
tudo se acabou, foi acabando aos poucos, né? Acabando, foi... não tinha mais quem cuidasse de tudo direitinho. Meu pai viajava muito, não tinha quem tomasse conta das coisas em casa. E ele parou de viajar, para vender as coisas que ele plantava e colhia e para trazer as outras que faltavam em casa. Aí ele falou, eu vou dar uma mãe para vocês. Aí pegou e casou novamente. Eu gostava muito dela, ela era muito boazinha pra gente, tudo. Mas ela não tinha pulso firme para mandar. Muita gente lá entrando e saindo de casa. Mas não era mais para trabalhar não, era para se fartar, né? Então, ele foi ficando pobre. Foi acabando tudo que tinha. Meus irmãos cresceram um pouco, foram embora. As minhas irmãs se casaram. E ficou eu, minha madrasta com os filhos dela e uma das minhas irmãs, mais nova. E a gente teve que trabalhar duro para poder viver. Nas terras que não eram poucas, né? Eram bastante terra. E depois que meu pai morreu, arrumaram um casamento para mim. E eu não gostava desse rapaz. E faltava 15 dias para o meu casamento. Já tinha posto o gordo no chiqueiro, tudo, né? Eu falei assim, eu vou embora. Aí fiz uma carta, mandei pro meu noivo, com a aliança dentro. E vendia o porco, vendia os fumos que tinha preparado. Vendia minhas cabras. Eu arrumei o dinheirinho para vir embora. E quando eu estava na cidade esperando para viajar, foram me buscar. Disse que não era para eu vir mais embora. E eu não queria voltar. Foram até no juiz para o juiz dar um jeito. Mas o juiz falou que não dava jeito, não podia dar jeito porque eu já era maior de idade. O que ele podia fazer era arrumar um emprego para mim, para costurar para as crianças do orfanato. Mas eu não quis ficar. Eu falei assim, eu não quero ficar, eu quero ir embora. Mesmo assim eu viajei. O casal que me trouxe, vinha um conhecido dele para São Paulo de caminhão. Aí nós tomamos esse caminhão e viemos embora. Sim, a senhora veio de caminhão para São Paulo? Foi. A senhora lembra quantos dias demoraram para chegar até São Paulo? Demorou muito tempo, eu não me lembro os dias. Mas eu sei que eu passei em Brasília, estava na construção de Brasília. Demorou mais de uma semana. Passei em Minas, comi queijo em Minas. A gente estava numa pensão. Comi uma comida tão gostosa lá, uma galinha caipira lá, com umas comidas muito gostosas, viu? E quando cheguei aqui em São Paulo, cheguei um domingo à noite. Muito frio, muito frio. Eu cheguei no Anastácio. Eu não tinha nem ideia de onde eu ia achar meu irmão. O casal que me trouxe estava lá conversando, né? Onde será que nós vamos encontrar a família da Raquel? Aí um garoto lá, um mocinho, falou assim, eu sei onde mora a irmã dela. Aí, então leva a gente lá. Ele levou a gente lá, quando chegou lá, meu irmão estava lá. Aonde? Na casa da minha irmã. Aonde era? Iracema. Aonde que era? No Anastácio. No Anastácio, tá. Então, e quando ele me levou para o Belém, onde ele morava, na pensão onde ele morava, eu cheguei lá, estava tremendo de frio. E não tinha ninguém lá na pensão, tinha ido todo mundo com uma festa de aniversário. A senhora acha que era mais frio naquela época? Fazia mais frio em São Paulo? Muito mais. Né? Hoje em dia não tem frio não. Hoje em dia o frio tá raro. Então o pessoal reclamar do frio de hoje não tem nem comparação, nem imagina como era o frio de antigamente. Eu tremia, eu batia o queixo de frio. As blusas eram mais grossas, né? E eu vim de lá sem blusa nenhuma. Nossa, chegou aqui e deparou com frio. Às vezes os caminhoneiros, eram dois que dirigiam o caminhão. Eles tiravam o casaco deles para me cobrir de noite, quando estava muito frio. E a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. Era novinha, né, tia? E eu fui morar lá, eu fui para a pensão onde meu irmão morava.
E naquela mesma noite ele me levou no aniversário onde estava todo mundo lá. E eu arrumei emprego naquela mesma noite. Quando foi na segunda-feira de manhã eu já fui trabalhar. E fiquei lá até casar. Foi assim, olha, o destino, a sorte foi muito boa para mim. Porque até aí, a minha vida toda, eu nunca sofri assim tanta coisa assim como falam. Deus não dá a carga que a gente não possa carregar. Sempre a gente tem que levantar a cabeça e agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Porque essa mulher também foi muito boa para mim, tirou a blusa dela, colocou em mim. E ficou, enquanto eu não aprendi a ir no emprego, todo dia de manhã ela me levava, ela me buscava de noite e me levava de manhã até eu acostumar no emprego. E eu dormia lá na pensão dela. E quando eu aprendi, quando eu acostumei, eu fiquei lá na casa, não precisou mais ela vir me buscar. Eu só ia para casa dela os domingos, para passear com meu irmão. Meu irmão ia tocar assim, de sábado à noite, domingo. Ele ia com meu primo tocar nos aniversários, nos casamentos, me levava junto. Meu irmão tocava violão e meu primo tocava sanfona, era o Agenor. E São Paulo, quando a senhora chegou em 1961, aí a senhora pensou assim, eu vou na lanchonete comprar um hambúrguer e tomar um Danone, foi isso que a senhora fez? Não, nem existia isso. Não tinha, né? Não. Não existia. Mas tinha lanche para comprar numa lanchonete? Nem não. Não tinha lanche? Não. Nem na padaria tinha lanche, por exemplo? Não? Na padaria eu ia comprar pão só. Só pão? Só pão. E os donos da padaria eram o quê? Os donos da padaria eram portugueses ou... A maioria era português. Era português. Né? Sotaque de português bem acentuado, né, tia? Tinha bastante português, né? Pois é, e tinha muita padaria naquele tempo. E não vendia mais nada fora isso? Pão e leite? Vendia pão e leite, vendia manteiga, que era manteiga pura também, né? Chegou o cliente. Pois não, dona Raquel. O que vais a querer? Pães, queijo, manteiga ou café? Todo mundo fazia sua comida saudável. Comida saudável, comia em casa. Ninguém tinha esse de comer fora, né? Era em casa, comer em casa. Tinha refrigerante fácil para comprar ou era caro o refrigerante? 2 litros, não sei, não tinha. Não tinha. Eu tô brincando com a senhora. Mas refrigerante era caro também, não era? Tinha refrigerante? Eu não sei porque eu não comprava. Então, porque era caro, né? Eu não comprava porque lá também ninguém era de beber muito assim refrigerante. Eles gostavam mais de beber um suco, né? Fazer um suco de fruta, né? Tomar, era tudo manual, era coisa que se fazia, né? Mas a dona Terezinha falou pra mim que refrigerante era caro. Quando comprava era de garrafinha pequena pra tomar. E olha lá. Acho que naquela época quando eu tomava uma garrafinha de refrigerante daquela lá, passava a semana toda lembrando daquele refrigerante, né? Como que era o relacionamento de pai e filhos naquela época? O que a senhora compara com os dias de hoje, né? Era muito respeitoso, viu? Não se via assim, pai brigando com filho, filho com pai. Tudo era de muito respeito. Eu mesmo, quando eu morava lá no interior, quando eu ia dormir, pedia bênção pro meu pai e minha mãe. Para sair à rua à noite, era mais perigoso? Podia sair, não era tão perigoso não. Nossa, eu ia sempre no cinema com meu noivo, com a minha irmã que veio aí. Era sempre onde eu ia, levava ela junto, né? Qual irmã que a senhora fala? A Maria. Ah, tá. Olha, tem uma irmã da senhora, quem falou foi um sobrinho da senhora, tá? O Ailton falou pra mim que os irmãos mais velhos dele, quando brigavam,
A tia Iracema batia neles e depois fazia os dois que tinham brigado, que tinham apanhado, estavam chorando, se abraçar, mesmo chorando depois de ter apanhado, e ainda tinha que se beijar. Lá em casa também era assim. Era assim, quando brigavam, apanhavam e depois se abraçavam. Tinha que se abraçar. Tinha que ficar de bem. E meus filhos, quando o meu filho estava brigando lá com a irmã dele lá, aí eu falei para eles, eu vou encangar vocês. Aí quando eu falei, vou encangar vocês, eles pararam de brigar imediatamente. Aí correram, pegaram o dicionário e foram ver o que era encangar. Aí eles viram que não era uma palavra assim que não existia. Existia encangar no dicionário. Que lá o meu pai encangava os bois um no outro para puxar o engenho, né? Então, encangar é unir uma coisa na outra ali. Sim, a gente, tia, eu sou um pouco mais novo, mas a dona Terezinha, ela foi bem enérgica comigo, viu? E a gente tinha medo dos pais da gente, é um respeito, né? Mas a gente não sabia ainda o que era respeito, era mais medo mesmo. Só que esse medo, no fundo era um respeito, né? Porque a gente não tinha coragem de gritar com o pai da gente, com a mãe da gente. E às vezes eles só olhavam pra gente, a gente já ficava preocupado. Eu não vou fazer mais. Será que eu vou apanhar ainda? Eu não vou fazer mais, mas será que eu vou apanhar? Porque às vezes não fazia mais aquilo que tinha feito de errado. Já estava arrependido, mas ainda chegava em casa, às vezes tinha que apanhar. Eu, pelo menos comigo, a dona Terezinha gostava de usar a cinta, viu? A dona Terezinha era brava. Porque antigamente se podia criar os filhos do jeito que a gente queria, né? Verdade, porque os pais podiam fazer isso, né? Podia dar uns corretivos neles se precisasse. Pro bem deles, né? Mas hoje em dia não pode mais, porque senão vão preso, né? É verdade, tia. Por isso que está se criando uma gente do jeito que está criando hoje em dia, por causa de os pais não poderem educar. E meu pai falava que quando os pais não educam, o mundo educa. E quando o mundo educa, coitado dessa pessoa que é educada pelo mundo. Meu pai criou a gente assim, com muitos dizerzinhos, né? Não faça para os outros o que não quiser que faça para você. Dê com a mão esquerda que a direita não veja. Quando se faz uma coisa, ele falava assim, se você for fazer uma coisa para alguém, de bom para alguém, não faça esperando nada em troca. Porque se você receber uma coisa em troca daquilo que você fez, que vantagem você tira nisso? Você já recebeu a sua recompensa. Então, isso é bíblico ainda, hein, tia? É bíblico. Minha mãe lia a Bíblia todas as noites. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Minha videira vai dar muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos, muitos cachos de uva. Se tu gostou, se inscreva no canal e ative o sininho. Não esqueça de curtir o vídeo, viu? Não esqueça. É isso aí.